está entrando. Boa noite a todos. Eu sou Lúcia Soares, assistente social, professora da Escola de Serviço Social da UF. Queremos abrir essa segunda live do nosso webinário Racismo Religioso do GDCRIR da Escola de Serviço Social da UF, inicialmente registrando a nossa tristeza e a nossa indignação pelos mais de 90 mil mortes e 2,5 milhões de casos no Brasil de Covid-19. Então, queremos trazer essa mensagem inicial, lembrando que nunca foi uma gripezinha e que a nossa crise, ela é sanitária, política e social. Então, cuidemos-nos todos como nós pudermos e nos posicionemos nos vários espaços que frequentamos. Fica a pergunta, quem nos protege no Brasil? Então, hoje, estamos muito felizes por estarmos aqui, dando sequência ao webinário religioso, como eu falei, do grupo de estudos Debate Crítico do Racismo Religioso, que é ligado a um projeto de pesquisa da minha autoria, junto à Escola de Serviço Social da UF. E esse webinário religioso, ele foi pensado para que conheçamos mais as religiões de matrizes indígena e africana, essas nossas tão ainda desconhecidas. Hoje, em interação entre os integrantes do GDCRIR, nossa integrante Luana Luna, pedagoga, doutoranda, nos lembrava de quantas religiões nós temos no Brasil, tão nossas desconhecidas, não só o candomblé, que é o tema da nossa noite de hoje, mas também a Umbanda, a Quimbanda, a Jurema Sagrada, o Catimbó, o candomblé de caboclo, a macumba carioca e tantas outras. Então, a primeira live, nós gostaríamos de marcar isso, do webinário religioso, foi há 15 dias, com a nossa querida professora Helena Teodoro, sobre as bases da intolerância religiosa. Essa live está disponível aqui na nossa página do Facebook, para quem ainda quiser assistir. Bom, mas na nossa segunda live, que está iniciando, ela é intitulada História do Candomblé e seus Saberes Ancestrais. Nós temos um convidado grande, que é o professor Márcio de Jagum, que está aqui conosco. O professor Márcio, ele é professor de Cultura e Religiosidade Iorubá do PROEPER da UERJ. O PROEPER é o Programa de Estudos e Pesquisas das Religiões, e ele também é professor de Cultura e Idioma Iorubá na UF, pelo Programa de Línguas Estrangeiras Modernas. Além disso, nosso convidado, ele é advogado especialista em direitos humanos, com ênfase em liberdade religiosa. Então, antes de começarmos, a ouvir, o professor Márcio, nós gostaríamos de fazer, na verdade, agradecimentos sempre fundamentais, porque eu, Lúcia Soares, não estou aqui sozinha, estou representando o GDCRIR. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a todos os integrantes desse grupo de estudos, estudantes, profissionais, pelas nossas trocas cotidianas, plurais e humanas, e também pela elaboração de perguntas, que fizemos juntos ao nosso convidado, Agradecer, especialmente, em primeiro lugar, a nossa integrante Priscila Bartar, que nos indicou, o nome do professor Márcio, que foi uma indicação muito feliz. Mas também agradecemos a Maíra Carreira pelo suporte técnico para a realização dessas lives, a Geisiane Costa, que nos auxiliou com a arte, delas, e também aqueles que elaboraram as perguntas, para o professor, e aí eu estou falando de Luana Luna, Leonardo Patrício, Geisiane Costa, Jaivane Quirino e Sheila Correia. Muito obrigada, aos meus pares. E, claro, professor, nós agradecemos ao senhor pelo aceite, do nosso convite, que sem nos conhecer, aceitou
essa conversa conosco, esse encontro de forma tão respeitosa e gentil. A nossa gratidão, boa noite. Boa Uma noite. alegria ter o senhor aqui. A alegria toda minha. Uma alegria. Boa noite, Lúcia. Boa noite a todas, a todos, a todes. É uma grande honra para mim poder participar desse trabalho de vocês, desse grupo de pesquisas, de estudos, que sempre é muito importante. A gente precisa mesmo refletir, debater, informar, e a internet é uma ferramenta importantíssima que não pode ser dispensada. Embora ainda haja diversas barreiras de acesso à internet, que nós bem conhecemos, nem todo mundo tem condições de ter um aparelho que comporte determinados aplicativos, nem todos têm condições de pagar um plano para a operadora celular que tenha créditos suficientes, a internet com capacidade, enfim. Mas ainda é uma oportunidade de nós difundirmos a nossa cultura, de nós nos encontrarmos, de nós nos aproximarmos, mesmo diante de um momento tão delicado, tão turbulento e tão incerto quanto esse que nós vivemos por conta dessa pandemia. Portanto, todas essas oportunidades em que eu tenho a honra de ser convidado, de poder participar, eu realmente não dispenso. Eu só não cumpro essas agendas quando realmente eu não posso, por qualquer motivo, além da minha vontade. Mas, para mim, além de ser, como disse, um grande prazer, é um ato de responsabilidade, um ato político, falar sobre as nossas coisas, falar sobre a nossa realidade, falar sobre a nossa religiosidade. É, antes de qualquer coisa, um ato de cidadania. Sem dúvida alguma, professor, nós concordamos muito com o senhor. Na nossa primeira live, informamos isso, né? Compartilhamos isso, né? Cada ato nosso é político, né? A militância, ela não está restrita, né? Apenas ao que a gente conhece, né? E respeita, como os movimentos sociais, né? Realmente, viver é um ato político. Então, que bom que temos essa sintonia. E esse trabalho é um movimento social. É um movimento social que entra na academia, que rompe as barreiras da academia, que derruba as muralhas da academia, na qual nós, muitas vezes, nos encastelamos. Nós, dentro desse ambiente do saber, muitas vezes nos revestimos de capas de sabedoria, de ciência, de donos de verdades absolutas, e nós continuamos discutindo sem mesmo encontrá-las, e esquecemos que a academia só serve, só se torna útil se ela tiver as portas abertas, se ela respirar, se ela permitir que a sociedade transite por ela, sobre ela, com ela. E, portanto, essas, digo, são sempre oportunidades de nós abrirmos essas porteiras, essas trancas e difundirmos, dividirmos, né, o conhecimento. E digo, dividirmos o conhecimento que não necessariamente está na academia. É um conhecimento que a academia tem que buscar do lado de fora. Muitas vezes, religiosos, irmãos, debatem, discutem e até criticam. Mas por que a gente tem que levar essas discussões para a academia? O candomblé não precisa disso. A Umbanda não precisa disso. E eu concordo. Não somos as religiões de matriz africanas que precisam, é a academia que precisa. É a academia que necessita disso. Então, quando nós entramos nesse espaço, nós entramos politicamente, nós entramos, sim, religiosamente, para mostrarmos outras lógicas. Portanto, quando você e o seu grupo provocam amistosamente, gentilmente, para falar sobre esse tema, eu ressalto que o primeiro ponto a ser refletido é: nós temos várias lógicas. E talvez um equívoco que nós temos
mesmo dentro das religiões de matriz africanas, é tentarmos aplicar as lógicas eurocentradas, ocidentalizadas, com as quais nós estamos habituados. Nós estamos eivados, nós estamos repletos de conceitos culturais judaico-cristãos. E não estou fazendo nenhum julgamento de mérito, absolutamente. São traços socioantropológicos, culturais, porém, nós precisamos nos permitir ver, sentir empiricamente com outras lógicas. E para que a gente consiga adentrar nesse mundo, nesse universo afrocentrado, nós precisamos nos permitir compreender essa outra lógica. Quem é esse Deus? Como é esse Deus? Como ele se relaciona com as suas criaturas? O que as criaturas podem esperar em contrapartida desse Deus? Qual a intermediação desses deuses que fazem a interface, a interlocução entre o Criador e as criaturas? Qual a nossa missão nesse mundo? Portanto, essas lógicas, elas são constituídas de saberes extraordinários, de saberes e memórias ancestrais que são perpassadas pelo tempo, que atravessam as gerações. Portanto, estas ciências não cabem nesse mundo. Essas ciências, elas estão extrapolando as dimensões da nossa lógica. A nossa geografia não dá conta disso. O nosso tempo não dá conta disso. A nossa física não dá conta disso. A diferença entre as ciências positivas, escritas, os conhecimentos escritos e os conhecimentos ágrafos, que são transmitidos pela cultura oral, não são apenas o papel e lápis. Esse é um grande equívoco. A gente começa pensando que a diferença é só escrever ou deixar de escrever. Não. A gente precisa reconhecer que as culturas ágrafas, portanto, a filosofia que esteia o candomblé, a filosofia que inspira grande parte da Umbanda ou das Umbandas, ou de algumas Umbandas, é uma filosofia que é alicerçada em outras estruturas. Não há como, não faz sentido, nesta lógica, pensar a cultura ágrafa sem reconhecer o princípio da naturalidade. A relação entre os seres e a natureza é completamente diferente dessa que nós estamos habituados. Nós estamos falando de uma percepção, como diz a autora nigeriana Oyeronke Oyemumi, que é um trabalho muito interessante. Ela diz que cosmovisão é pouco para definir como esses povos se relacionam com a natureza. Ela usa a expressão cosmopercepção, porque a gente percebe com todos os sentidos, inclusive os não convencionais. Então, eu gosto muito dessa expressão da Oyeronke. Portanto, nesta linda, maravilhosa. Portanto, essa cosmopercepção nos leva a um conceito outro, de que os seres não foram criados para nos servir, mas para conosco coabitarem esse espaço. Isso muda completamente a perspectiva. É evidente que não justifica, mas a gente começa a entender, né, as lógicas subconscientes daqueles que retiram da natureza ao extremo, extinguem a natureza, porque se a natureza surgiu para eles, eles fazem o uso que querem. Portanto, essa ideia de meio ambiente, de ecologia, que no Ocidente nos ocupa há mais ou menos 60, 70 anos, bem recentemente, na África é milenar. E mais do que
importantes, esses elementos da natureza já eram deificados. Portanto, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, eu poderia dizer que é a temporalidade. A noção de tempo, a lógica do tempo, é completamente diferente da linearidade com a qual nós estamos habituados. Para nós, tudo tem que ter início, meio e fim. Tudo é pensado, trabalhado e produzido com início, meio e fim. Ai do pobre, do estudante, do pesquisador que faça uma dissertação, uma tese que não tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a gente nessa outra lógica, observa o tempo numa percepção sincrônica. O tempo, portanto, é sincrônico e não linear. Eu não se travou a internet, não sei se foi a minha ou se foi a sua. Você me ouve, Lúcia? Lúcia? E agora? Não sei se vai, se fica. Lúcia, eu acho que ela caiu. Mas, enfim, dentro dessa percepção de tempo na cultura iorubá, passado, presente e futuro coexistem, coabitam. E essa transposição do tempo... Voltou? Voltou. Desculpa, professor. Que isso. Sumiu tudo, mas agora eu estou de volta. Não voltou? Estão me dizendo que... Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Deixa eu ver aqui. Mas não está ao vivo? Espera aí, então deixa a gente ver aqui. Aqui aparece ao vivo. Aqui está aparecendo ao vivo? Não está, Fê? Agora sim entrou. Ah, tá. Então vamos lá, professor. Desculpa, pedindo desculpa a todos também. O senhor lembra onde o senhor parou? Sim. Falando Desculpem. Sim. Desse segundo alicerce, que é a temporalidade. A temporalidade, sim. Então, nessa concepção, ou nessa cosmopercepção, o tempo é sincrônico. Passado, presente e futuro coabitam, coexistem. O passado não ficou para trás. O passado atua em mim, neste momento. Os meus medos, as minhas fortalezas, as minhas experiências, as minhas sabedorias adquiridas não ficaram para trás. Elas são úteis exatamente agora, elas me impactam neste momento. E tudo que a gente faz exatamente nesse instante é uma projeção para o que pretendemos no futuro. Uma sociedade mais justa, mais equilibrada, debates, produções, interações, enfim. Então, essa noção de tempo, ela é uma transgressão originária, né? E, justamente por isso, o grande comunicador transgressor do tempo é a figura mítica de Exu, aquele que matou um pássaro ontem com a pedra que só jogou hoje. Ele é um transgressor originário do tempo. O quarto pilar é a ancestralidade. O ancestral, o mais velho, é aquele que está mais próximo do outro mundo. Então, ele é sempre muito mais importante. Ele está próximo dessa transição. Nessa cultura ágrafa, é justamente o mais velho que se transforma na biblioteca ambulante. Os seus saberes transitam. Os seus saberes caminham pelo mundo. Essa biblioteca não é estagnada. Essa biblioteca não pode ser incendiada. Esses arquivos não podem ser corrompidos. Esses museus não podem ser destruídos. Por isso essa sabedoria conseguiu sobrepujar a tirania, por isso essa sabedoria conseguiu transpor a diáspora da escravidão, por isso essa sabedoria e essa lógica ultrapassam o tempo.
Por isso, o mais velho é mais importante nessa concepção. E o quarto pilar, eu poderia dizer que é a própria oralidade. Afinal de contas, nessa lógica, transmitir os conhecimentos pela fala, pela comunicação de uma forma ampla, e eu aprendi isso muito recentemente. Eu repetia isso durante anos. A fala é mais importante. Mas eu aprendi com a comunidade de surdos. Eu aprendi com pessoas com deficiência que a comunicação ela é também com a palavra, mas ela se expressa com o corpo, ela é efetiva, ela é verdadeira, ela é concreta, ela é eficaz, ela é exúdica também. Esse corpo fala, e não fala só com a boca, mas a palavra, quando nós emitimos o hálito, ela é impregnada de axé. Na concepção filosófica iorubá, foi Olorum, o Criador, que nos soprou vida. Portanto, todas as vezes que nós nos comunicamos, que nós exalamos o hálito, nós estamos espargindo uma partícula do Criador. Essa palavra tem força, essa palavra tem axé. Mas, repito, não apenas a palavra. A palavra é simbólica, a palavra é mágica, mas as mãos transmitem axé. Quando nós fazemos um ebó, as mãos transmitem a força. Quando nós tocamos alguém, quando as incisões rituais são realizadas no corpo de alguém, é este corpo que produz e reflete axé. Então, eu preciso reiterar isso sempre. A nossa forma de comunicação, simbolicamente, é a palavra, mas ela não se restringe à palavra. Este corpo, os nossos corpos, falam de várias formas diferentes. E são ouvidos de várias formas diferentes, inclusive no silêncio. O silêncio também fala. O kudu, o silêncio da palavra, é instrutivo e faz parte de muitos rituais dentro do candomblé. Nós calamos nas águas de Oxalá. Nós saudamos o Omolu dizendo silêncio, atotô, silêncio, em respeito a ele. Nós aprendemos quando, em algum momento, os nossos mais velhos calam, ao invés de nos responderem. A todo momento, o silêncio é o equilíbrio da palavra. Ele é o dosador de tudo isso. Enfim, se eu fosse cristão, eu diria que esses 4 pilares são cruciais para a gente entender a cultura iorubá. Mas, como eu sou candomblecista, eu diria que esses 4 pilares são exúdicos, são alicerçais, são fundamentais, são importantíssimos para que a gente possa, minimamente, compreender a constituição desta outra lógica, desta que eu chamo de uma metodologia ímpar de ensino, de compreensão, de transmissão de saberes. É uma nagologia, não tem par, não tem similaridade, não tem equiparação. Nós estamos falando da nagologia, né? Nós estamos falando de um método pedagógico que a academia eurocentrada ainda não conseguiu descobrir. Nessa sala de aula, Lúcia, o critério não é cronológico. Crianças, adultos e velhos estudam juntos. Nessa sala de aula, Lúcia, a parede não limita o conhecimento. A gente aprende com a natureza. A gente estende os nossos braços e a gente sente o conhecimento. Nessa lógica, Lúcia, a gente não escreve os livros, a gente pratica os livros. Cada ebó é um livro. Cada obrigação ritual é uma enciclopédia de conhecimentos. Então, Professor, eu estou emocionadíssima, mas o senhor quer seguir? Pode seguir, por favor. Eu estourei o tempo, desculpe.
Não, na verdade, não. Na verdade, o senhor fique muito à vontade, depois eu posso falar sem nenhum problema. Eu gostaria só, porque nós caímos durante a exposição, né, do senhor sobre exatamente, o senhor me corrige se eu estiver enganada, desse universo afrocentrado, né? Não sei se é isso, o senhor me corrige. Então, o senhor estava falando desses 4, não vou dizer pilares, né? Mas, enfim, dessas 4 compreensões, né? Digamos assim, a respeito desse universo. O senhor me corrija. Se você me permite, eu sei que dentro Claro. da nossa área de conhecimento, a expressão pilares incomoda, tanto na educação quanto na ciência. Incomoda e me incomoda também, mas eu convido a observar por esta outra lógica. Afinal de contas, na lógica eurocentrada, os pilares são fixos, os alicerces são enterrados, mas eu estou me referindo à afrologia, eu estou me referindo à nagologia. E nesta ciência, na amplitude desse conhecimento, esses pilares andam, esses pilares são móveis, são diferentes, né? Os nossos corpos são altares, mas altares que andam, altares que falam, altares que realizam, altares que gozam, altares que fazem interface entre vários mundos. Então, eu não tenho pejo nenhum de me referir a pilares, contudo, me referindo na nagologia educacional. Então, por favor, então vamos manter os pilares, mas só para que os nossos participantes, os nossos presentes aqui, né, tenham um resumo. Então, dentro, né, da afrologia, da nagologia, ou desse universo afrocentrado, o senhor identifica, então, esses 4 pilares que são moventes, né, que são dinâmicos. Aí o senhor repete para mim. Seria relação entre seres e natureza, temporalidade, ancestralidade, oralidade, é isso? Exatamente. E quando nós tivemos aquele pequeno percalço aí da tecnologia, eu falava sobre a temporalidade. Então, respeitando a temporalidade, eu parei um pouquinho, esperei você voltar e emendei dali. Foi exatamente isso, né? E aí, exatamente, a temporalidade se fez presente. Mas você quer então pegar as perguntas que foram Então, elaboradas? podemos ver. Eu acho que, por enquanto, as pessoas estão elogiando aqui. Eu vou verificar, vamos dar uma olhadinha aqui, porque aí a gente também tem outros anúncios a fazer, né? Mas, enfim, estão elogiando aqui, dizendo que estamos assumindo uma discussão essencial, né? Estão nos dando boa noite aqui, nossa integrante Luana Luna, né? Pessoas queridas minhas dizendo que estão prestigiando, né? Abraço e beijo a todos. Luana Luna novamente elogiando o GDCRIR, né? Mencionando o quanto o nosso trabalho é respeitoso, cheio de afeto, carinho, comprometimento, né? Enfim, até a minha mãe está presente. Olha isso, professor, que responsabilidade. Maravilha. No mais, eu estou descendo aqui, estamos parabenizando, evidentemente, né, o senhor, na sua presença tão maciça aqui. Bom, aí alguns comentários sobre a nossa caída aqui. Deixa eu só verificar. Por enquanto, nós não temos nenhuma pergunta, mas eu posso... Pessoas estão falando aqui da emoção de ouvi-lo, né? E da abordagem importantíssima, né, que o senhor está trazendo, porque é isso, né, professor? Por isso que eu iniciei dizendo quanto essas nossas religiões, porque são nossas, porque são brasileiras, são tão desconhecidas ainda, né? E, portanto, infelizmente, tão achincalhadas, né, e demonizadas, né, por muita ignorância, por falta
ambiente de debruço, de aproximação e de diálogo, né? Então, assim, considerando, vamos aguardando aqui perguntas e os comentários, né, das pessoas que estão nos prestigiando, mas eu gostaria de lembrar, né, que o GDCRIR elaborou, como eu disse no início, né, 8 perguntas, né, para o senhor, e aí, ali, né, nessas perguntas, nós indagávamos o senhor com as nossas curiosidades, né, por exemplo, vou falar um pouco, né, do conteúdo delas, se o senhor me permite, posso? Por favor. Então, nós indagávamos o senhor sobre a relação entre ori e ancestralidade, orixá, saúde mental, né, sobre a busca de reafricanização dentro do candomblé hoje, né, num questionamento do sincretismo religioso, e aí nós lembramos entre nós, né, sobre o avanço do culto de Ifá hoje, né, junto aos candomblecistas, né, na procura por esses fundamentos perdidos na diáspora. Também tivemos perguntas a respeito, né, e estamos curiosos com as relações, né, o que o senhor pensa das relações dos praticantes do candomblé com praticantes das outras religiões brasileiras, de matriz indígena e africana, né, e finalmente a posição do senhor sobre o contexto social da pandemia, gravíssimo, e as práticas religiosas nos terreiros, né? Então, assim, são muitas questões, mas, assim, em cima disso, o que o senhor gostaria de falar? Se o senhor quiser, eu posso, recuperando, lendo mesmo as perguntas, até que os nossos presentes se manifestem. Já estou vendo que tem pergunta chegando. Só pode falar? Eu acho que seria legal você repetir a pergunta, ou as perguntas na sequência que você preferir. Pronto. Então, vamos lá. Então, bom, a primeira pergunta é qual a relação que o senhor, né, vê entre ori e ancestralidade, ori, orixá, ori e saúde mental. Para os nossos presentes, ori é a cabeça, né, as nossas cabeças, né, literalmente. Então, o que o senhor poderia nos ajudar a iluminar sobre isso? Bom, dentro da perspectiva iorubá, Ori é uma divindade subjetiva, pessoal. A cabeça, embora faça parte do corpo físico, embora ela comande o ará, o nosso corpo, a nossa ferramenta de trânsito pelo destino, Ori é autônoma. Ori é concebida em 2 partes. Ori-Odê, a cabeça exterior, a caixa craniana, a parte que perece com o restante do corpo, e Ori-Inu, a cabeça interior, a nossa essência, a nossa personalidade. E dentro de Ori-Inu, uma parcela denominada Ipori, que é exatamente o registro, a memória de todas as nossas vivências, de todas as nossas experiências, e justamente esse conjunto, Ori-Inu e Ipori, quando nós falecemos, é que retorna ao Orum e irá habitar um outro corpo. Ou seja, a nossa essência, Ori-Inu, ela é o receptáculo, não só das nossas experiências, mas das nossas memórias. E as nossas memórias não se circunscrevem ao que nós vivenciamos. A memória é algo coletivo, até certo ponto. A memória é algo biológico, até certo ponto. A memória é algo espiritual, até certo ponto. Todo esse conjunto multidisciplinar de saberes, de viveres, de sentires é registrado, guardado, protegido pela nossa cabeça. Quando o Iorubá, portanto, vem ao mundo, ele miticamente escolhe a sua cabeça, ou seja, ele decide quem ele é, ele decide quem ele será, como ele fará as coisas. E uma grande concepção libertária
dentro dessa filosofia é exatamente a escolha de destino. Os iorubais, diferentemente do conceito que nós temos a partir da filosofia judaico-cristã, ou das religiões judaico-cristãs, nós escolhemos o nosso destino. Ou seja, o culpado não é Deus, o culpado não é o vizinho, o culpado não é o companheiro ou a companheira, o culpado não é o patrão. Nós somos os responsáveis pelo nosso Odu, pelo nosso trânsito por essa vida. Nós escolhemos essa estrada. O que muda absolutamente o foco. Nós, como enquanto responsáveis, decidimos o que fazer. Razão pela qual eu não gosto da tradução de Odu puramente como destino, porque essa semântica não nos atende. Quando a gente pensa destino no idioma português e com a nossa cultura judaico-cristã, a gente se remete a um destino pré-concebido, pré-escolhido, não por nós, mas pelo Criador. O que não acontece, o que não se dá na lógica afrocentrada. Né? Na nagologia, o destino é escolhido por mim. Então, esse Deus não é um Deus intervencionista. Não é o Deus que eu digo quando eu topada, meu Deus, eu preciso tanto chegar no trabalho rápido. Deus do céu, deixa eu rezar aqui para ver se o trânsito melhora. Deus não fica separando com o dedinho os carros para eu passar. Deus não conserta a minha bomba de casa quando ela queima. Deus não faz isso. Este Deus, né, conceito iorubá, se ocupa de outras coisas. Ele é o grande regulador do universo. Ele não intervém. E remeto à reflexão acerca do mito da cosmogonia iorubá, o mito da gênese iorubá. Desde aquele momento, nós temos noções de que esse Deus não se meteu nas escolhas de Obatalá, mesmo que ele tivesse falhado, mesmo que ele pudesse errar, mesmo que ele pudesse teimar. Esse Deus não obrigou Obatalá a fazer o que ele queria. Esse Deus não interviu nas decisões de Obatalá. Esse Deus, inclusive, deixou Obatalá falhar, mas lhe deu uma segunda chance. Portanto, esse Deus sabe perdoar, esse Deus sabe conceder outras oportunidades. É desse Deus que a gente está falando. Eu não sei se Deus é a mesma coisa, mas eu sei que as culturas o enxergam de maneiras diferentes. E Olorum, o Deus dos Iorubais, tem uma forma diferente daquela que a gente conhece. Deus, o Olorum, ele não é homem, ele não tem barba branca, ele não é velho, ele não é novo, ele não é homem, ele não é mulher. Esse Deus é um Deus sem forma. Ele é descrito como uma massa de ar disforme. É outro Deus. Esse Deus deixa as pessoas escolherem o destino. Esse Deus deixa as pessoas errar. Esse Deus não manda pragas. Esse Deus não queima ninguém no inferno. É uma outra visão. É uma outra cosmopercepção. Não é? Então, é importantíssimo a gente conceber essas lógicas para que a gente possa mergulhar, repito, entrar nesse universo. Senão, nós vamos estar dançando o candomblé vestido de padres e de freiras. Porque nós vamos carregar essa vestimenta religiosa para um outro ambiente, que não é esse, que não pensa assim, que não se comporta assim, que não encontra essas mesmas lógicas. Esse Deus, por exemplo, deu a oportunidade a dois homens para conceberem o mundo e os seres. Ou seja, eu estou dizendo que o par da criação é um par homem-homem, o Batalá e o Duduá. Enquanto a gente está discutindo agora orientação, gênero, sexualidade, esse povo, há mais de 6.000 anos, já entendia que um par
criacional, geracional, originário, pode ser do mesmo sexo, do mesmo gênero. O que é absolutamente interessante, moderno, atual, contemporâneo, né, libertário, porque nós não estamos restritos às concepções eurocentradas. Esse choque foi tão grande para os pesquisadores, os primeiros pesquisadores europeus que se depararam com essa magologia, que eles mudaram o sexo de Oduduá. Eles feminilizaram o Oduduá. O padre Labat, o padre Baudin, o próprio Samuel Krauter, todos eles foram repetindo os mesmos erros, descrevendo Oduduá como mulher, porque não cabia na cabeça deles um par geracional, cosmogônico, homem-homem. E quem começa a derrubar academicamente essas concepções equivocadas foi o Pierre Verger. Né? Então, quando a gente fala de Ori, a gente está falando de um conceito ancestral, de um conceito de transversalidade ao tempo, de transversalidade de mundos, porque este conceito filosófico, inclusive, admite que este Ori retorne em ciclos reencarnatórios, que eles denominam de Atumwa. Portanto, essa cabeça vive, muitas vezes, em vários corpos. Essa cabeça animará outros corpos. Os nossos corpos são veículos para aquele trecho da caminhada, para aquela estrada que eu escolhi, que eu estou chamando de Odu. A cada nova encarnação, aliás, melhor, não gosto de encarnação porque vai nos remeter ao conceito espírita, ao conceito hindu e grego, não tem nada a ver. A cada nova vida, a cada novo ciclo de vida, ou novo ciclo de existência, nós escolheremos uma estrada diferente. E a escolha desses Odu tem um único propósito. Um único propósito. Não é ser feliz, não é ser triste, não é pagar, não é prestação por vida passada. O objetivo é encontrar virtudes, alcançar virtudes. Esse homem iorubá, essa cabeça iorubá, ela não acredita que o homem será perfeito. O peso da perfeição, a angústia pela perfeição, não pertencem à filosofia iorubá. O que não significa que esses seres sejam relaxados. Né? Não é que seja o Buda Lelê, não tem propósito. Não, a gente tem propósito. A gente tem que encontrar as virtudes. Ore, a bondade, Suru, a paciência, Iuá, o caráter. Então, cada trecho dessas nossas vidas, cada trecho dessas novas caminhadas, que nós chamamos de Odu, tem como finalidade alcançar, atingir determinadas virtudes. Razão pela qual, a cada nova caminhada, eu posso escolher um Odu diferente. Perfeito, professor. Nossa, eu tenho certeza, eu estou muito tocada em lhe ouvir, né? Gostaria de divulgar para todos que estão aqui conosco nessa noite, né, que o professor Márcio oferta cursos de extensão muito reconhecidos, né, nas instituições onde ele atua, né, e aí eu estou falando especialmente do PROEPER, Programa de Estudos e Pesquisas das Religiões da UERJ, né. Quem tiver interesse, acho interessante, recentemente o senhor divulgou né, professor, que está para acontecer virtual, não é isso? Esse acontece domingo agora, é justamente sobre Ori. Está sendo organizado pelo querido amigo Sidney, lá de São Paulo, e esse já está até completo. A turma já está completa, mas teremos outras oportunidades.
Pois é, precisamos, né, divulgar, né, para que a gente se aprofunde cada vez mais nesse conhecimento, né? E aí, aproveitando que estamos falando de Ori, porque temos outras perguntas, eu vou tentar agrupar algumas, porque dentre as perguntas que fizemos para o senhor, algumas estão bem próximas, né? Porque tratam desse sincretismo religioso, né, que está sendo buscado, né, de ser superado, né, entre as religiões, e aí eu falo do candomblé e também da Umbanda, né, e aí vamos querer ouvir o senhor, mas antes de passar, né, Thaís Almeida, que está aqui conosco. Lúcia. Sim, por favor. Olá, você está aí? Professor? Não, desculpe, eu ia falar, eu já ia adentrar na resposta, então melhor não, você mas concluir. Sim, porque eu vou trazer uma pergunta sobre Ori, só para a gente fechar esse assunto, ou o senhor quer falar outra coisa? Fique à vontade. Não. A Thaís Almeida, que está aqui conosco, só para a gente fechar o assunto, que não se fecha, né, professor? Não fecha. Que bom que não acaba. Que bom, né? O conhecimento é infinito, nós conversávamos antes de virmos aqui para o ao vivo, né? Mas Thaís Almeida, que está conosco, pergunta para o senhor se Ori é o nosso primeiro orixá, se Ori é um orixá. E ela engatou em outra pergunta, se no ritual do Bori, o destino, entre aspas, né, o Odu, enfim, pode ser moldado ou ajustado. Miticamente, nessa lógica iorubá, o destino é escolhido antes do nascimento e não muda. Não muda não é porque ele é estático, não muda porque ele é engessado. Nós podemos decidir a cada segundo o nosso destino. Nós decidimos o nosso destino a cada segundo, mas a estrada pela qual nós percorremos é aquela que previamente foi resultado da nossa opção. Eu escolho como eu transito pela estrada que eu já programei o meu GPS. Há muitas formas de oferenda à cabeça. A cabeça, por tudo isso que a gente falou, é algo extraordinário, especial, é algo que transcende a morte, é algo que decide a vida, é algo que decide, escolhe como o meu corpo será. A minha cabeça me engorda, a minha cabeça me emagrece, a minha cabeça muda o meu sexo, o meu gênero, a minha cabeça muda, né? E transforma não só a mim, como o que está em torno de mim. A cabeça, portanto, ela é divina e ela precisa ser cuidadosamente lembrada desse destino que ela sozinha optou por percorrer. Uma das finalidades prioritárias, primordiais do Bori, ou oferenda à cabeça, oferta à cabeça, louvação à cabeça, Bo-Ori ou Bori, tem exatamente esse desiderato, esse propósito. Nós relembramos a cabeça, nós acalmamos a cabeça para que ela nos acalme. É interessante porque a todo momento o Yorubá reconhece que a cabeça é parte de mim, que é um orixá pessoal, mas ela é tratada quase que autonomamente, porque eles dizem: converse com a sua cabeça, pergunte à sua cabeça o que ela quer fazer logo pela manhã, quando você acorda. Se ela quer ter paz, se ela quer ter sossego, se ela quer realizar, se ela quer transformar em você um rei. É a cabeça que escolhe, a cabeça decide aonde os seus pés pisam, a cabeça decide o que suas mãos fazem, a cabeça escolhe o que o seu coração sente. A cabeça tem um grau de autonomia. Esses ritos à cabeça, portanto, se diferenciam muito dos rituais que são feitos, das liturgias que são ofertadas, oferecidas, realizadas em prol dos deuses coletivos. Enquanto Xangô tem muitos filhos, enquanto Ogum, que é pó, tem muitos filhos, Ori só tem a mim.
Então, o culto ao Ori ele é sempre singular, subjetivo, intimista, com poucas pessoas, com pouco barulho, com pouca luz. Ele é um processo de internalização e não de exteriorização. A cabeça é um orixá, exatamente como os outros. Se Ogum é o deus da forja, do ferro, da agricultura, da caça, da tecnologia, do desbravamento, se Omolu é o deus da saúde, da doença, Ori é a divindade que nos conduz pelo nosso próprio destino. Essa é a atribuição precípua de Ori. Ori é um orixá. Belíssimo, professor. Eu não sei quem está aqui conosco, mas eu ficaria ouvindo o senhor aqui por muito tempo ainda. Gratidão, viu, pelas suas respostas tão consistentes, né, pautadas na sua bagagem tão rica. E aí, saindo então, né, do tema Ori, nós trouxemos algumas perguntas, como ao senhor, referente a essa busca, nós queremos ouvi-lo, sobre essa busca de, digamos assim, né, reafricanização, né, do candomblé, né, nesse questionamento do sincretismo religioso, e aí eu estava lembrando no início, né, sobre esse avanço do culto a Ifá, na procura por esses fundamentos perdidos na diáspora, né, como é que o senhor vê isso, né, porque nós sabemos, né, por exemplo, que o candomblé, né, da Barroquinha, né, considero o pioneiro, né, surge com uma forte relação com a Igreja Católica, né? Então, as práticas de ambas as crenças se entrelaçam, nós sabemos bem disso, né? Então, gostaríamos de ouvi-lo a respeito disso. O que o senhor pensa a respeito desse movimento de busca, né, da África, desses fundamentos e de combate, né, de um questionamento aí ao sincretismo religioso, considerando que o candomblé é uma religião brasileira, né, entre as pessoas em geral que não são próximas, né, do candomblé, e aí eu vou falar especificamente dessa religião, é muito comum, né, as pessoas acharem que o candomblé ele é original de África, né? E nós sabemos que é bem mais complexo do que isso. Então, gostaríamos de ouvi-lo a esse respeito, por favor. O sincretismo é um fenômeno humano, antropológico. O sincretismo não é um produto brasileiro, nem uma situação que tenha ocorrido especificamente na relação da Igreja Católica com os cultos africanos. O sincretismo é um processo humano de troca, de interrelação cultural, de multidisciplinaridade de pessoas em todas as suas formas de pensar, de agir, de crer, de não crer, de praticar, de pescar, de caçar, de amar, de vestir. O sincretismo ele é amplo. O sincretismo ocorre desde que o homem se socializou, né? Então, a gente tem registros do sincretismo entre os helênicos e os hebreus, dos egípcios dos judeus, a gente tem hebreus, a gente tem sincretismo de gregos e romanos, a gente tem sincretismo. Agora eu acho que travou de novo. O senhor está me ouvindo, professor? Estou te ouvindo agora. Está me vendo? Veja, está me vendo também? As nossas imagens estão congeladas, mas eu estou te ouvindo bem. Posso continuar? Porque aqui, para mim, está tudo ok. Quero saber se então, para o público está. Pode, então, por favor. Se tiver tudo certo, eu continuo. Enfim, por favor. Então, o sincretismo também ocorreu aqui e ocorre, continua ocorrendo. Ele não é estático, né? Essa troca entre as culturas, entre os saberes, ela não se congela.
Só a imagem da internet fica congelada. Sincretismo não. Então, a gente tem um profundo sincretismo entre as matrizes africanas, a gente tem um profundo sincretismo entre as culturas indígenas, ameríndias, com as culturas afro, e também tem um sincretismo entre essas culturas africanas, de matrizes africanas, e o catolicismo. Aqui a gente teve uma troca muito intensa. O candomblé, como disse você muito bem, é uma religião brasileira, originalmente e orgulhosamente brasileira, e lapidada com todas essas peculiaridades, com todos esses traços. Ou seja, os candomblés brasileiros, eles têm, desde a sua origem, enquanto organização protocolar religiosa, uma forte interseção com o catolicismo. Você me ouve bem, Lúcia? Lúcia? Estou ouvindo o senhor. Tá. E estou Então, tá aqui bom. também. Então tá bom. Porque a Pode imagem seguir. para mim está congelada. Vou seguir. Meu Deus. Mas Então, estou aqui e estou ouvindo bem. Pode tá seguir. bom. Então, as casas matrizes, as chamadas casas matrizes do candomblé, que organizaram esse protocolo religioso, esse ritual, digamos, reconhecível enquanto candomblé há mais ou menos 200 anos, né? Faço parênteses. Desde que os africanos chegaram aqui, eles trouxeram junto com eles essa religiosidade. E desde aquele primeiro momento, praticaram aqui. Mas o formato do candomblé, as formas do candomblé, elas começam a se amalgamar, elas começam a se delinear meio que de 200 anos para cá. Casa Branca do Engenho Velho, Gantuá, o Pofojá, Casa do Xumaré, o Alaqueto, consideradas algumas dessas casas matrizes, ou talvez as mais antigas, mas tiveram mais descendências, né? Elas têm cerca de 200 anos, todas elas. Enfim, então o sincretismo é isso, é essa junção. O processo de reafricanização ele é paulatino, ele é gradativo, à medida em que a necessidade de se espelhar nas matrizes, na matriz católica, de se revestir do catolicismo para uma aceitação social, para minimizar os impactos da perseguição, para reduzir os impactos da intolerância, para, de uma certa forma, proteger da violência persecutória contra as religiões de matriz africanas, quando foi minimizando, foi naturalmente deixando com que deixasse de existir. E foi exatamente na década de 90, final da década de 90, que essa virada toma uma proporção, digamos, mais consistente. No final da década de 90, aconteceu um congresso muito importante em Salvador, onde este assunto foi muito pautado exatamente pelas casas matrizes. E a protagonista, naquele momento, foi a nossa saudosa mãe Estela de Oxóssi. Ela defendeu que nós não precisávamos nos tornar antagonistas da Igreja Católica. Não precisávamos romper com aquilo que já era uma tradição do candomblé há 200 anos. Por exemplo, celebrar os nossos orixás nas datas dos santos católicos. Mas, ela disse, nós não precisamos mais. E, a partir daquele momento, o Pofanjá, a Casa do Xumaré, o Gantuá vão retirando os santos católicos que figuravam dentro dos salões, dos terreiros, por personificações, por representações dos orixás africanos. Esse congresso, inclusive, redundou num livro muito legal chamado Faces da Tradição Afro-Brasileira. Eu considero esse livro um marco dessa transição, da chamada reafricanização do candomblé. E, por óbvio,
Se até então a nossa referência, né, a nossa mãe referência enquanto mãe, né, não substituindo a África, mas enquanto a nossa referência litúrgica era a Igreja Católica, quando ela sai, a gente então reencontra, busca novamente a mãe África como sendo o nascedouro da nossa fonte. Eu não preciso mais me balizar no catolicismo. Eu naturalmente volto os meus olhos para a nossa origem. E note que foi exatamente do final de 90 para cá que esse fluxo, esse refluxo de contato de sacerdotes brasileiros que vão à África buscar fundamento, dos africanos que vêm para cá em mais intensidade para praticar as suas liturgias, se intensifica. Isso nunca deixou de acontecer, hein? Mas de 90 para cá, final de 90 para cá, esse fluxo e refluxo ganham uma estatura, uma musculatura muito maior. Eu considero, portanto, que de final de 90 para cá, esse processo de reafricanização ele é um preenchimento natural do afastamento da referência sincrética com a Igreja Católica. Agora, é bom que se diga que a gente, a gente observa muito essa questão com a Igreja Católica, mas a gente esquece os profundos sincretismos que o próprio candomblé tem com os indígenas, o profundo sincretismo, eu diria, a verdadeira imbricação entre as próprias matrizes africanas. A gente pode, por exemplo, identificar uma categoria, uma tradição do candomblé como o Jeje Nagô. Olha, eles eram etnias antagônicas, inimigas históricas, que se juntaram e fizeram um complexo religioso no Brasil. Deuses, por exemplo, do panteão banto, que se imbricaram com deuses do panteão iorubá, e a gente já não sabe mais onde começa um e termina o outro. Você me ouve, Lúcia? Lúcia? Ouço bem o senhor, pode Então vou continuar. continuar. Então, por exemplo... Estou lhe vendo bem e ouvindo bem, acredito que todos. Então, por exemplo, existe uma divindade banto chamada Nzumba, Nkisi, que é uma divindade descrita pelos banto como uma matrona, uma matriarca, mãe, uma senhora que dá origem à vida e que está associada ao eclipse e associada à cor lilás. Olha que interessante. Em algum momento, essa matriarca, essa matrona banto, foi assimilada, foi imbricada com Nanã. E Nanã passou a se vestir de lilás. Ai daquele que hoje tirar uma Nanã na sala e não botar uma cor lilás, não fizer uma referência com lilás, porque Nanã e Zumba passaram esses estágios da assimilação cultural, né? Porque a gente considera três: a assimilação, o sincretismo e a imbricação. Elas estão imbricadas. Eu já não sei mais onde começa um Zumba, onde termina Nanã e vice-versa. Nzazi, Sobô e Xangô, três divindades originárias de etnias diferentes, um Nkisi, Banto, um Vodun, Fon e um Orixá, Yorubá, são considerados praticamente uma única energia. Enquanto um era deus do trovão, da fertilidade, o outro do fogo, o outro da justiça, são imbricados num único complexo. Eu já não sei onde começa um e termina o outro. Isso não é um problema, isso não é um defeito, isso é uma característica que a gente precisa conhecer e reconhecer pós-sincrética, de uma correlação, digo, intra-africana. Enfim, o que eu quero dizer é que a gente precisa reconhecer quem somos, as nossas origens e as nossas propostas, inclusive as nossas lógicas. Mas o sincretismo ele é um processo
que não vai depender de nós, de um contrato, de um protocolo, de um acordo. Ele aconteceu num processo e está sendo revertido ou convertido em coisa diferente também através de um processo. Possivelmente nenhum de nós vai chegar ao final desse processo. Ele é contínuo, é um processo que eu gosto de chamar de gerúndio. Ele vai acontecendo. Eu acho que respondi. Com certeza, professor. E olha, tá quente aqui o chat, viu? Não sei como faremos, porque já é 9h06, né? Nós prevemos aqui de trabalharmos até 9h30, de estarmos com o senhor. Mas vamos lá, posso partir para as próximas perguntas? Estou tentando Sim. organizar aqui. Bom, então vamos lá. Minha gatinha querendo participar da live. O senhor está me ouvindo bem? Te ouço bem. Então, a nossa integrante, Luana Luna, pergunta se podemos entender sincretismo como encruzilhada. Ela diz o seguinte: digo isso numa tentativa de ressignificação da própria palavra, inserindo-a numa percepção que dialogue com nossa matriz afrocentrada, numa lógica iorubá. Então, professor, para o senhor, pode-se entender sincretismo como encruzilhada? Luana, que bonito esse paralelo, essa metáfora que você trouxe, muito poética, parabéns, adorei. Eu entendo que sim, eu acho que faz todo sentido. É uma encruzilhada. Olá, professor. Então, oi, que cortou aqui. O senhor está aí? São muito Só um momentinho. bonita e muito apropriada. Sim, agora voltamos, que cortou um pouquinho, estava elogiando a poética. Sim, é isso? Eu estou dizendo que concordo com ela. Acho que é Sim. uma boa definição, eu acho que nos contempla. Lindo. Ela está agradecendo aqui ao senhor, viu? Podemos passar para as próximas? Sim. Vamos respirar, né? Só um minuto. Deixa eu abrir aqui. Então, o Júnior Guilherme pergunta ao senhor qual a importância do sincretismo hoje na luta contra a intolerância religiosa. O sincretismo não é uma maneira de nos calar e nos esconder? Qual é a opinião do senhor? Júnior, eu acho muito interessante essa reflexão. Sua proposta é extremamente oportuna. Eu penso que a gente precisa ter bastante cuidado para que isso não se transforme numa segregação. A gente está hoje numa questão, vivendo uma situação de intolerância religiosa diferente de todas que nós vivemos até hoje. Eu faço questão de ressaltar que, em supostos 500 anos de Brasil, nós temos 500 anos de intolerâncias. Intolerâncias de vários tipos, de várias formas. Estou me referindo à questão religiosa. Intolerância religiosa sempre existiu desde que os estrangeiros puseram os pés aqui. O sincretismo, repito, é um processo humano, cultural, não apenas religioso, cultural. E a cultura é um grande guarda-chuva que engloba até mesmo a religiosidade. Eu acho que a gente precisa entender esse processo, acho que a gente precisa reconhecer. Eu entendo que nós não precisamos fazer o Olubagé em agosto por conta da data de São Roque. Não precisamos, porque a gente sabe que São Roque é São Roque, Obaloaiê é Obaloaiê. A gente não precisa fazer a fogueira de Xangô em junho por causa das datas dos santos sincretizados. Eu posso até fazer para seguir uma tradição que já é há 200 anos do candomblé, mas, sobretudo, eu preciso reconhecer Xangô é Xangô, São João é São João, que Obaloaiê é Obaloaiê,
São Roque é São Roque. Repito, posso fazer, mas eu preciso entender essas distinções. Ou seja, eu não acho que o sincretismo deva se transformar num problema. Eu acho que ele pode se transformar numa solução. E que tipo de solução? No início, o sincretismo foi rejeitado pela Igreja Católica. A Igreja Católica nos perseguiu muito, nos massacrou muito. A Igreja Católica foi aliada do colonialismo. A Igreja Católica referendou muitas brutalidades. Mas hoje ela é nossa aliada contra a intolerância religiosa. Ela é um mamute que, convenientemente ou não, de fato, abraçou a causa da intolerância religiosa, porque também, não só para nos favorecer, mas pelos seus próprios interesses. Então, não precisamos, neste momento, dispersarmos as nossas estratégias. Nós sabemos exatamente quem tem um objetivo de nos perseguir, de nos destruir. A Igreja Católica hoje é nossa aliada funcional. Ou seja, mas mais do que isso, a gente precisa focar no diálogo interreligioso. Precisamos convergir naquilo que objetivamente é importante, é útil, é valoroso. A gente precisa conversar. A política, a diplomacia, elas não significam que a gente tenha que concordar com todo mundo, nem que a gente vai esperar que todo mundo concorde conosco. Mas a gente precisa desenvolver a arte da conversa, a arte do debate, da reflexão. E o exercício de hoje, penso eu, sabe, Júnior, é exatamente construir um diálogo interreligioso. Ou seja, o sincretismo é um traço da nossa cultura, mas não é mais uma necessidade para nós. A gente pode dialogar com as outras religiões, eu acho que a gente deve dialogar com as outras religiões, sem perder a nossa essência e sem começar a perseguir os nossos próprios, né? Eu vejo que nesse processo de reafricanização, em algum momento, os dedos são apontados de dentro das religiões de matriz africana. Alguns dizem, o meu candomblé é mais africanizado que o seu, você é mais sincretizado do que eu. E a gente começa a dispersar. É nesse sentido que eu me preocupo, da gente, em vez de criar unidade, criar dissidências. A discussão maior hoje, penso, não tem que ser como o meu candomblé é feito, como o candomblé do vizinho é feito, se é mais ou menos africanizado, se é mais ou menos sincretizado. Essas são questões que a gente já entendeu. Que o santo é santo, orixá é orixá. Acho que as nossas baterias têm que estar focadas no diálogo interreligioso e no combate à intolerância. Esse, penso que deve ser a nossa prioridade ultra importante. Axé, professor, muito obrigada. Nós temos mais perguntas, e duas delas, na verdade, duas aqui se convergem, que é sobre esse momento que estamos vivendo de pandemia. Eu vou deixar por último, se o senhor não se importa, porque nós temos aqui uma pergunta, novamente, não esqueci de você não, viu, Bia? Bia Barbosa, porque a sua pergunta é sobre isso, né? Sobre esse momento da pandemia. Mas a Thais Almeida, novamente, ela pergunta o seguinte para o senhor: o candomblé se originou das senzalas? Pois lá eram praticados rituais de cura através de ervas. Os negros escravizados praticam para encontrar um alívio diante de tudo que passavam? Uma pergunta para o senhor. A gente não tem uma data da fundação do candomblé. Quando o candomblé começa, efetivamente, do jeitinho que a gente conhece, fazendo roda, praticando determinadas liturgias. Hoje,
nós podemos identificar os diversos candomblés com as variadas nações e as raízes originárias através de algumas práticas que são transversais a todas elas. Vamos dizer assim. O que identifica o candomblé? A iniciação com raspagem da cabeça. Ou seja, ritos iniciáticos, né? Com raspagem da cabeça, com o chamado farinha. O que mais? Festas públicas, cerimônias públicas de congregação de toda a comunidade. Enfim, alguns rituais, a imolação ritual. Talvez a gente tenha uns 6 ou 7 ritos que, embora variem com nomenclaturas, embora variem os seus modos de fazer, transversalizam as nações e as raízes da mesma nação. A gente diz, isso é candomblé, ou não é candomblé porque falta isso. Mas quando isso começa, quando essas práticas se oficializam, a gente não tem, historicamente, um momento. O que a gente tem para preencher essa lacuna, são as datas de fundação dessas casas matrizes. Essas chamadas casas matrizes, repito, Casa Branca do Engenho Velho, Gatuá, Pofonjá, Casa do Xumaré, o Alaquito, por exemplo, estou me referindo à nação Quetu. Elas têm mais ou menos 200 anos. Mesmo nesses 200 anos, essa consolidação de determinadas liturgias se dá, bem dizer, entre 150 anos para cá. O candomblé, do jeito que a gente conhece, do jeitinho que a gente conhece, tem um formato que foi construído, lapidado há mais ou menos 150 anos, a partir dessas matrizes. Eu me lembro bem que lá em Salvador, algumas dessas casas matrizes são próximas, são vizinhas de bairro, né? O Gantuá, a Casa do Xumaré, a Casa Branca, elas ficam ali no bairro da Federação e ficavam ali próximas ao final da linha 11 do bonde, que subia a Federação. Então, os ogãs começaram a ajudar. Os ogãs dessas casas se juntavam para ajudar a fazer o candomblé nessas 3 casas. E essas práticas repetidas dos ogãs fazendo o candomblé na Casa Branca, no Xumaré e no Gantuá, começaram a criar uma padronização. E no passado eles chamavam do candomblé da linha 11. Olha que curioso. Da linha 11 por quê? Porque era do final da linha do bonde, na Federação. Então, eles começaram a consolidar uma sequência de cânticos, uma sequência de atos para os orixás. Esse candomblé vai ganhando um formato. Então, a gente está falando exatamente nesse período cronológico, de mais ou menos 100 anos, 150, que vão se amoldando aquilo que a gente reconhece como candomblé. Muito obrigada, professor. Muito importante, né, o senhor ter localizado que o senhor está falando, né, de casas tradicionalíssimas, né, da nação Quetu, porque nós temos outras nações, né, no candomblé, né, como a Angola, né, como a Jeje, né. Então, muito importante, claro, como o senhor bem disse, né, essas culturas, essas tradições, elas já se mesclaram, já se misturaram bastante, né? Eu acho que o senhor deixou isso claro ao longo da sua exposição, mas é importante a gente dizer isso, né? Que existem várias nações. O candomblé, ele não é, como a gente diz, ele não é simples, né? Ele é muito complexo, realmente. Por isso eu me refiro aos candomblés, né? A gente está falando dos candomblés. Perfeito, aos candomblés, é o correto, assim como as umbandas, né? São tantas, né? Daqui a 15 dias estaremos com a Mãe Flávia Pinto nesse diálogo também. Vamos ir para outra pergunta? Sim. Tudo bem? Estamos aqui já com tempo avançado, mas já estamos encerrando. Nós vamos ter, acredito que mais 2 perguntas, e aí depois eu passo para as considerações finais do senhor, e aí queremos também fazer as nossas. Tudo bem? À vontade.
Então, vamos lá. Então, agora, a pergunta é do meu sobrinho, estou emocionadíssima com a sua presença aqui, Alê. O nome dele é Alexandre Brito, ele é professor de História de São Paulo, capital, e ele pergunta o seguinte, professor, para o senhor: os pilares do candomblé também podem ser considerados como uma compreensão histórica e de preservação da memória dos povos da diáspora africana? Ali, muito prazer, seja bem-vindo. Que legal, né? Hein, Lúcia? Sua mãe estava assistindo, seu sobrinho está Pois assistindo. é, eu Que bacana, muito legal, muito legal. haja coração. Eu acho que sim, Ali, eu acho que sim. Por quê? Embora, quando a gente se refira à África, a gente deva compreender a amplitude de um continente, a diversidade cultural, linguística, as peculiaridades dessas etnias. Entre os Yorubais e os Fon, por exemplo, aqueles que a gente chama de Jejes, existiam antagonismos históricos, conflitos bélicos prolongados, sangrentos, fluxos migratórios de parte a parte. Vale dizer que essa denominação de Jeje vem da palavra Adjedi, que é de origem iorubá. É como os iorubais se referiam aos Fon. E Adjedi quer dizer esquisito, estranho. Alguém traduziu para estrangeiro, tentando amenizar, mas semanticamente, Adjedi ou Jeje quer dizer esquisito. É como os yorubais se referiam a eles. Mas, em contrapartida, os Jeje ou Adjedi, os Fon, apelidavam os yorubais de Anagonu, que foi consolidado em Nagô, que quer dizer piolento. Então, vê que a relação entre eles não era muito fácil. Eu estou dizendo isso tudo para a gente perceber que, embora as etnias sejam diversificadas, como disse, as línguas, as culturas, existem também traços de unicidade, né, de similaridade entre esses diversos povos. E esses ditos pilares que andam, são comuns, tanto a ancestralidade, quanto a naturalidade, quanto a temporalidade, assim como a oralidade. São características que, a meu ver, caracterizam, ou estou melhor, são características que estão presentes em todos os candomblés, ou nos candomblés que nós conhecemos. Certo, professor. Muito obrigada mais uma vez. Podemos, então, ir para a última pergunta? Na verdade, são duas perguntas, se o senhor me permite, que convergem, né? A Bia Barbosa, ela traz a mesma preocupação que a Sheila Correia, nossa integrante, assistente social, atuando na Prefeitura de Belfor Roxo, está conosco. E a Bia Barbosa faz a seguinte pergunta: o que o senhor acha dos terreiros que estão com as casas abertas durante a pandemia? Né? E essa se aproxima, né, da preocupação da Sheila, né, como eu falei, nossa integrante, porque é isso mesmo, né, ela quer saber do senhor qual é a sua posição, né, sobre as práticas religiosas nos terreiros nesse contexto social da pandemia, né, então, assim, elas convergem. Pois bem, no candomblé, a hierarquia é horizontalizada e não verticalizada, como a gente está acostumado. Não tem um papa no candomblé. Cada babalorixá, cada orixá é o próprio papa ou a própria papisa da sua comunidade. Ou seja, nenhum de nós tem legitimidade para julgar ou para decidir acerca do alheio. No entanto, como você está pedindo a minha opinião pessoal, eu sou instado a dizer que eu não concordo. Eu, particularmente, acho que se nós cultuamos a natureza, se nós preservamos a natureza,
se nós temos o mais velho e o mais novo como nossos elementos sagrados, como nossos continuadores e as nossas referências, nós devemos preservá-los. No Iorubá existe um verbo monossilábico dito có. Có é o verbo que quer dizer aprender e ensinar ao mesmo tempo. A gente não pode ensinar uma prática da natureza se a gente não aprendeu com ela. Portanto, eu acho que antes de qualquer coisa, uma dissonância, eu acho que é uma incongruência. Porém, eu acho importantíssimo frisar o seguinte: existem muitas realidades nas comunidades de candomblé e existem muitas delicadezas quando a gente observa os sacerdotes de candomblé. Nem toda casa de candomblé é uma casa que se sustenta, é uma casa em que os sacerdotes têm outras fontes de renda. Em determinadas situações, o sacerdote de candomblé sustenta toda uma comunidade, ou ajuda no sustento de toda uma comunidade, através do jogo, através dos ebós, dos trabalhos, que foram interrompidos por conta da pandemia. Então, há que haver alguma solução. Se, por um lado, mesmo neste período, aqueles que se sustentam dessa realidade litúrgica, que é e deve ser muito respeitada, é legítima e deve ser muito respeitada, essas práticas de aglomeração não são bem vistas, como é que essas pessoas vão jogar? O jogo, os ebós, o sustento dessas pessoas, dessas comunidades, precisa ser pensado e também tem que ser respeitado. A gente não está aqui para vir com uma espada da verdade e julgar ou decidir sobre o alheio. Então, essas duas ponderações eu queria trazer para vocês. A minha opinião pessoal, meu juízo de entendimento acerca do assunto, mas também queria ressaltar essas peculiaridades. Uma fala muito, muito sábia, né, professor? Nós agradecemos, assim, já estamos agora, né, já são 9h28. Então, assim, infelizmente, vamos ter que começar a caminhar, né, para o encerramento da nossa live. Para quem chegou depois, ela tem como título A História do Candomblé e seus Saberes Ancestrais. Estamos aqui com o professor Babá Márcio de Jagum, né? Estamos muito felizes, professor, por ouvi-lo, né? Por ouvi-lo nessa tamanha generosidade, simplicidade e com tanta riqueza, né, de conhecimento. A nossa gratidão profunda. E eu gostaria, então, que o senhor, nós temos algumas considerações a fazer, mas já seria no nosso encerramento como GDCLIR. Então, eu gostaria de agradecer, em nome desse grupo de estudos, em nome do GDCLIR, a presença do senhor, o aceite, mais uma vez, do nosso convite, né, a gratidão, que eu entendo que não é só nossa e do GDCLIR, eu estou vendo aqui no chat, né, a alegria e a satisfação, estou inclusive com amigos pessoais aqui, muito queridos, como o Sidney, como o Pedro, né, estou muito feliz, né, da gente ter tido essa noite de aprendizado, né, porque é importante que a gente marque como GDCLIR, que esse webinário religioso, ele não foi pensado de modo fortuito. Eu acredito que eu disse isso no início, mas eu quero confirmar, né? Nós construímos esse webinário racismo religioso justamente porque entendemos que é fundamental nós nos colocarmos na luta pela liberdade religiosa, que é um direito humano, previsto há muito tempo, né, pela ONU, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, e, enfim, em função, né, de um conservadorismo, de um reacionarismo tão arraigados que não conseguimos superar, estamos vivendo essa perseguição tão horrenda às nossas irmãs e aos nossos irmãos de todas as religiões, de matrizes indígena e africana.
Então, é importante, eu aqui, como coordenadora do GDCLIR, que aclaremos a esse respeito. Por que que esse grupo de estudos de uma escola de serviço social está trazendo esse debate aqui com a presença do senhor? Então, muito gratas e gratos, eu gostaria de passar a palavra para o senhor trazer as suas considerações finais, o que o senhor mais achar importante salientar, que ao longo da sua exposição inicial e das respostas, o senhor não teve ainda a oportunidade de nos informar, de compartilhar conosco. Lúcia, eu queria agradecer a você pela paciência, a todos todas e todos que nos ouviram, que participaram conosco. Queria parabenizar ao grupo de estudos por essa iniciativa, não por conversar comigo, mas pela iniciativa de pesquisar, de se debruçar sobre esses temas. Repito, eu me sinto muito honrado, muito feliz de poder estar aqui dividindo esse espaço com vocês. E quero ressaltar que, para a gente entender a filosofia iorubá, o candomblé ou os candomblés, precisamos fazer esse exercício de nos permitirmos sentir de formas mais amplas, entender, reconhecer e praticar essas outras lógicas, porque o candomblé não cabe num templo. O candomblé é mais do que a nossa noção de templo. Os nossos saberes não se restringem às escolas. A nossa escola não cabe nesse mundo. A nossa escola não tem paredes, o limite da nossa escola é o infinito da natureza. Essa escola não tem teto. Esses nossos saberes não são guardados sobre um teto. O teto é o nosso céu, é o Orum. Essa escola não tem um piso, essa escola tem Ilé, a terra infinita que nos acolhe, que nos abriga, que nos sustenta. Esses saberes não são circunscritos a uma lousa. O nosso corpo é a lousa. E a nossa palavra é o giz. Então, eu espero que a gente possa, a partir dessas reflexões, perceber o quanto o candomblé é resistente, é resistência, quanto ele é acolhedor, quanto ele é generoso, quanto ele é sábio, o quanto ele é científico na amplitude semântica que essa palavra pode nos trazer, mas é uma ciência que também se constrói com sentimento. A razão e o sentimento não brigam, não são inimigas. Elas se conjugam e nos ensinam sabedoria. Quanto o candomblé nos ensina em relação, inclusive, às crises que não acabaram, como o racismo, como a homofobia, como o desrespeito aos idosos, como a exploração de crianças, como a xenofobia, como o massacre cultural, como as crises inacabadas. Em todas elas, o candomblé nos ensina. O candomblé nos ensina em relação ao racismo, nos ensina em relação à homofobia, nos ensina em relação às pessoas idosas, nos ensina em relação às pessoas com deficiência, nos ensina em relação às crianças, nos ensina em relação aos estrangeiros, como não agirmos com xenofobia. O candomblé é uma escola de excelência. E os nossos espaços são assim, disponíveis, pertinentes, são espaços para todos nós. Então, quero convidar a todos para participarmos dessa escola que não cabe nesse mundo. É isso. Lindas palavras, professor. É isso, uma escola que não cabe nesse mundo.
né? Esse mundo que nos aperta, né? Esse mundo que nos trava, que tenta, de toda forma, nos embotar no nosso desenvolvimento integral, né, como seres sociais, né, e, enfim, muito emocionada de ouvir o senhor, muito grata pela sua experiência aqui trazida para nós, e eu gostaria de dividir, né, com todos os presentes, né, que nós do GDCRIR defendemos a universidade pública, gratuita, laica, socialmente referenciada, portanto, uma universidade que assuma pluralmente os debates prementes no país, como esse da luta pela liberdade religiosa, como eu dizia no início, né? Nesse processo, a gente precisa considerar, como eu falei, o tamanho e a constância inadmissíveis da perseguição a todos os praticantes das religiões brasileiras de matrizes indígena e africana. E como esse grupo de estudos, professor e todos os nossos presentes aqui, ele é ligado a uma escola de serviço social, é importante que nós demarquemos aqui que a direção social estratégica do serviço social brasileiro defende intransigentemente os direitos humanos e, portanto, recusa o arbítrio e os preconceitos na construção de uma nova ordem social sem qualquer dominação, seja de classe, gênero ou etnia. Precisamos trazer essas informações aqui, agradecendo mais uma vez a contribuição maciça, sensível, enfim, é tanto, porque ela é grande, né, mas ao mesmo tempo tão delicada, do professor Márcio de Jagum. Gratidão por estar aqui conosco nessa noite, e agradecemos também ao interesse, a confiança, a presença de todos que estão aqui, amigos nossos, conhecidos nossos, ou quem ainda não conhecemos pessoalmente, que possamos, viu, professor, inclusive, nós nos conhecermos pessoalmente um dia, né, nos cursos que o senhor oferece, em outras atividades nossas do GDCRIR, né, e gostaríamos de lembrar que a nossa terceira e última live do webinário Racismo Religioso será com a babá de Umbanda, mãe Flávia Pinto, com o tema História da Umbanda dessa vez, né, e os seus saberes ancestrais, daqui a 15 dias, no dia 13 de agosto, às 18 horas, por essa mesma página GDCRIR do Facebook. Então, aguardamos a presença, a participação de vocês. Até lá e boa noite. Sua bênção, Babá Márcio. O Pai Jagum nos abençoe, sua bênção. Oiá nos abençoe. Que Oxalá seja sempre a nossa inspiração. O início assim, e o final de todos os ciclos. E a gente tenha sempre no branco de Oxalá, no Axó Funfun, na roupa branca, o conhecimento, o entendimento de que os ciclos não precisam ser encerrados, precisam ser renovados, precisam ser reiniciados. Então, vamos começar um novo ciclo, né? Eu digo que agora, a partir da pandemia, começar de novo recomeçar não é começar de novo, é começar diferente. Perfeito. Todos nós temos papéis, né, a desempenhar nesse mundo, e o senhor nos alimentou muito essa noite com a partilha do seu conhecimento. Gratidão. Viu? Axé. Um beijo e um abraço no senhor e em todos que estão aqui conosco. Gente, até daqui a 15 dias, dia 13 de agosto, às 18 horas. Axé. Até breve, professor. Tchau, boa Obrigada. Noite. Boa noite.